Começando aqui mais um Conexão Científica aqui para vocês. Qual a relação da força de pressão manual com a função pulmonar? E por que muitas vezes só tomar vitamina D não serve para os nossos alunos? É o que a gente vai debater aqui hoje nesse Conexão Científica. Esse programa tão importante, onde eu faço aqui há tantos anos essa produção de conteúdo para vocês dessa aula especial. Lembrando que são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. Qual ler? Qual interpretar? O que realmente é mais relevante para você? É isso que a gente traz aqui no Conexão Científica. E você que não me conhece, prazer, professor Sandor Balsam, mais de 30 anos atuando na educação física. Minha grande missão aqui é ensinar você, profissional de educação física e saúde, a se valorizar. Exatamente, a ter o seu reconhecimento profissional. Por isso que eu ensino o personal a se tornar um personal faixa preta 10K, exatamente para poder viver com liberdade. E a gente atua de uma forma muito bem estruturada, pautada em cima do método SAFe da saúde funcional integrativa, que é o método que eu desenvolvi no meu projeto de pós-doutorado na Faculdade de Medicina do UNB. Inclusive, nós já temos milhares e milhares de avaliações que trazem o contexto desse artigo de hoje. Então você que já chegou por aqui, já se inscreve aqui no canal, já dá um joinha também e já aciona as notificações para receber esse tipo de aula exclusiva do Conexão Científica, esse programa tão importante para nós da área da educação física e área da saúde. Então vamos lá, vou trazer o artigo para vocês aqui, colocar aqui meu óculos, olha que artigo bacana, inclusive da doutora Tatiana Rafaela Lemos aqui, é um artigo publicado na Aging Disease, olha que bacana esse artigo, pela Tatiana, que é do grupo aqui de pós-graduação, inclusive de Bom Sucesso do Rio de Janeiro, publicado numa excelente revista, publicado no ano de 2019. Um artigo muito bacana, falando justamente da relação da força de pressão anual, da sarcopenia muscular, com a questão da sarcopenia pulmonar. Por que é tão importante trazer esse artigo aqui à tona para a gente? Primeiro, eu posso dizer por mim, o meu pai faleceu de uma queda. Meu pai faleceu de uma queda exatamente no período da pandemia. E para mim foi muito importante porque eu avaliei meu pai. Eu sabia que ele estava com uma força reduzida, principalmente membros inferiores. Eu falei para ele que ele tinha grande possibilidade dele cair, não morava perto de mim nessa época, ele morava em outro estado e ele tinha um problema de quadril. E o que aconteceu? Ele desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Foi triste, mas eu antevia isso para ele. Falei, olha, se você não melhorar esse equilíbrio, não melhorar essa força dos membros inferiores, sua chance de queda é muito grande. Pautado em outro artigo importante, no caso do professor Cláudio Gil de Araújo, que ele trata sobre essa questão do equilíbrio. Mas nós vamos aprofundar sobre essa questão da função pulmonar. Por isso eu quero trazer para vocês evidências claras de uma revisão muito bem feita com esse tema. Qual é a relação da força de pressão manual com a função pulmonar? Ciente que, olha só os dados, tá? No ano 2017, existiam 917 milhões de idosos. No ano 2050, nós vamos ter aí 2,1 bilhões de idosos no planeta. Ou seja, você que está ouvindo esse vídeo aqui, está vendo essa aula, galera que está no Spotify, provavelmente nós estaremos nesse grupo. Então, o que eu vou falar para vocês agora vai ajudar você, seu pai e sua mãe, se estiverem vivos até lá. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, e eu vou levar isso para a prática com vocês. Nesses anos atuando na educação física, eu posso dizer que uma das ferramentas mais poderosas que eu já conheci foi essa daqui, que é o aparelho de força de pressão manual, que eu trabalho com ele desde 1998. Exatamente. Já vai fazer mais de 25 anos que eu atuo com esse aparelho, e eu vou te falar, eu já salvei muitas vidas com ele, e já pude ter muita valorização e vendas também de alto valor com esse equipamento, tá? Infelizmente, a gente só consegue fazer essa medida de forma presencial. Existem outros testes que podem ser feitos de forma online, que a gente pode medir a distância, que a gente pode falar isso em outro vídeo, em outra condição, que o pessoal pode deixar o comentário aqui embaixo, se quer aprender mais sobre essa questão, e eu vou falar aprofundando essa questão para vocês, tá? Então o artigo, ele vai estar aqui na descrição também nesse vídeo para vocês, um artigo muito bem estruturado, uma bela revisão, onde ele traz esse conceito da sarcopenia. Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, por que entender isso? Nós, como profissional de saúde, merecemos ser valorizados e reconhecidos pelo nosso trabalho. Eu falo muito isso, pessoal, que faz a certificação do método SAFe, profissionais faixa preta 10K. Quando a pessoa chega para mim, eu tenho que ter um diagnóstico, eu tenho que conhecer quem é ela, porque ela está querendo contratar o nosso trabalho. E quando eu faço um teste de força de pressão manual, ele vai me detectar
se ele tem sarcopenia, se ele não tem sarcopenia. Professor Sandro, o que é sarcopenia? É redução da força muscular e massa muscular decorrente do envelhecimento. Pontos de corte, menos de 30 para homem, menos de 20 para mulher, nesse aparelho. Além disso, você pode estar avaliando uma dinapenia, que é um valor preditor de força para a sua faixa etária. Por exemplo, vou fazer 50 anos. A minha força de pressão manual sugerida é de 34. Eu tenho 50 de força. Imagina se eu tivesse 33. Eu estaria com uma dinapenia. Mas eu não estaria com sarcopenia? Não ainda, porque eu não estou abaixo de 30. Então essas relações são importantes. E como é que é a relação disso com o pulmão? É isso que o artigo vem trazer para a gente, tá? Então já tem um conceito ouro aqui para vocês. Vocês já sabiam que era sarcopenia e dinapenia a diferença? Isso é fundamental para nós. Todo o nosso aluno, a gente precisa saber se ele está com dinapenia ou com sarcopenia. Estarem atentos quanto a esse conceito. A gente tem mais vídeos sobre isso aqui. O outro conceito que ele vem trazendo para a gente é essa importância do envelhecimento da população mundial, né? Inclusive na página 1110, né, dessa revista. Estamos atentos. Ou seja, o aluno de hoje que tem 35, 40 anos, você precisa avaliá-lo agora. Por quê? Porque eu tenho um aluno de 15 anos, 18 anos. Entendeu? Eu tenho um aluno que começou comigo com 40 anos, vai fazer agora 60 anos. Exatamente. Só que eu tenho as medidas dele lá atrás. Eu acompanhei ele ao longo do tempo. Então o artigo já traz a importância de você metrificar, de você individualizar, de você personalizar essa avaliação. Por quê? Porque ela vai ser um preditor futuro de doenças que vai acontecer, em especial nesse artigo, com disfunção pulmonar. Tá ok? E aqui nessa página 110, ele traz todo um processo, né, do que acontece quando você diminui a força muscular, a função pulmonar, o processo inflamatório no decorrer do artigo, muito bem estruturado, né, também. Você que não deixou ainda aqui seu joinha, não se inscreveu no canal, tá perdendo, tá? Vamos avaliar agora na página 1112. Olha que bacana, o artigo está aqui embaixo na descrição para vocês. Eu tenho uma imagem de um idoso, olha que bacana essa imagem aqui, e ele vai falar justamente da fibrose pulmonar. Ou seja, a aterosclerose, a redução dessa luz da artéria, que vai diminuir essa perfusão, inclusive, de sangue para o pulmão. Então, lembrando que nós vamos trabalhar, né, esse sangue chegando para nós pelas artérias ali, né, no coração, e aí ele vai ter todo esse trajeto, né, de átrio, ventrículo, e ele vai passar justamente por essa artéria pulmonar para poder ter essa mudança, né, de sangue venoso para arterial, para justamente voltar ali para ser capilarizado por todo o corpo. Então, essa perfusão do próprio coração para poder chegar no pulmão, para ter essa capacidade, né, de troca venosa, vai estar sendo reduzida com o envelhecimento. Então, a gente tem que estar muito atento aí à importância do trabalho cardio, do trabalho de força, da redução do processo inflamatório. Então, ele vai falar sobre esse ponto aqui, tá? E ele fala justamente da redução da força respiratória e da força expiratória. Eu, por exemplo, tive um diagnóstico com asma, eu não sabia. E aí eu pedi para fazer uma espirometria, e eu fiz o teste de espirometria, né, deu um pouco abaixo, e eu comecei a fazer trabalhos pulmonares. Então, nadar mais, eu curei da minha asma. Tem 7 anos que eu não tomo remédio para asma, eu curei da minha asma. E o que a gente sente quando tem asma? A gente tosse muito, porque existe o broncoespasmo. Então, à medida que você envelhece, você vai ter uma disfunção também em relação a esses aspectos que ele vai falar justamente essa questão da troca gasosa, aí você vai sentir cansaço, fadiga e muito mais. O artigo traz na sua página 1113 um dado muito interessante, que a partir dos 30 anos de idade, você vai ter uma diminuição da capacidade vital do seu pulmão. E essa redução vai ser em torno de 20 a 30 ml, né, dessa condição vital do seu próprio pulmão poder ter sua função perfeita. E o pior de tudo isso, quando o indivíduo vai chegar com 60 anos, você vai ter uma redução até de 60 ml. Ou seja, eu vou fazer 50 anos agora. Então, eu estou tendo uma disfunção? É possível que fisiologicamente, até cronologicamente pelo tempo, sim. Só que eu tenho feito trabalhos respiratórios, faço trabalho de força, faço um trabalho de cardio e tenho também a minha imagem carótida muito bem, uma função carótida muito bem estruturada. Por quê? Porque se eu tenho uma carótida muito bem estruturada, eu vou ter a capacidade do meu coração permear para o meu pulmão uma quantidade de sangue e ter também o retorno desse sangue para o coração poder bombear para todo o meu corpo. Então é importante estarmos atentos a trabalhos respiratórios. Aí vem a importância também o trabalho na água, né, para quem tem disfunção pulmonar. Por quê? Porque eu vou fazer uma força
expiratória. E a relação direta com a força de pressão manual, que o artigo vai começar a trazer para a gente. Muito bem. Um ponto importante é a questão do DPOC, que ele traz na página 1114. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde quando você tem até 45 anos, ele destaca para a gente aqui que vai ter em torno de 200 pessoas para cada 10 mil que vão ter esse problema. E quando a pessoa já passa a ser idoso, vai ser de 1.200 para 10 mil, 65 anos de idade. Aumenta muito a disfunção pulmonar com o envelhecimento. E aí vão ser N fatores. Fatores genéticos, a redução da força muscular, que a gente vai estar destacando agora, daqui a pouquinho, fica ligado aqui. E também o fumo pode ser, o ambiente, poluição. E existe até uma condição genética para isso em relação a esses aspectos, ok? E aí ele começa a trazer aqui, na página 1114, um ponto importante, claro, que é a redução da força muscular decorrente do envelhecimento, que também vai acontecer a partir dos 30 anos de idade, 1% ao ano. Ou seja, eu vou ter uma redução de função pulmonar de 1% ao ano e de força muscular decorrente ao ano. E essa relação de queda de força com capacidade pulmonar vai me gerar um processo de dificuldade, porque o idoso morre de tosse, né, disfunção pulmonar ou de queda. A minha mãe morreu que não conseguia respirar, porque ela morreu de câncer. O pulmão dela começou a entrar no processo de metástase e pronto, aí acabou. Então a gente precisa ter essa consciência a partir de agora. E aí surge uma imagem importantíssima, né, na página 1115, olha que imagem muito bonita, né, essa imagem, que mostra a relação, ó, tá vendo? Da força de pressão manual com a inflamação, justamente, dessas artérias relacionadas ao pulmão. Existe uma relação direta em relação a isso. E aí ele começa a dizer que existe um aumento de proteólise, ou seja, eu vou ter degradação da nossa proteína, principalmente por quê? Porque eu tenho menor captação de oxigênio. Eu vou estar numa condição de anaerobiose muito maior, até no estado de repouso. Percebeu a função do pulmão, como ele é importante? E aí eu vou ter um processo também de redução de fibra tipo 2 decorrente do envelhecimento. E ele traz 2 pontos aqui, talvez auge do artigo. 2. Primeiro, a primeira queda do idoso é um grande sinal, anota isso aí para você não esquecer. A primeira queda do idoso é um grande sinal de disfunção de mobilidade, força, mas também de função pulmonar. Olha isso, eu não sabia desse aspecto aqui, né? Então, assim, é algo bem... Olha que eu trabalho com idosos há muito tempo e eu estou enveredando muito para essa parte pulmonar, que é uma parte que eu gosto muito e está aparecendo muitos pacientes com disfunção pulmonar, até que eu estou com paciente com um caso bem grave. Então, caiu, esteja atento com a função pulmonar. Olha a importância do trabalho respiratório, olha a importância do trabalho de apneia, olha a importância do trabalho na água também. Então esse é um ponto para destacar para vocês. Um segundo ponto ele traz um artigo importante de um autor chamado Simek, falando da importância da vitamina D. E que muitas pessoas tomam vitamina D, os idosos, mas não conseguem ter a captação dessa vitamina D em virtude da sarcopenia. Então pega essa. Se esse idoso está com uma sarcopenia, ele vai ter dificuldade nesse receptor de vitamina D, porque ele está muito relacionado à fibra tipo 2. Ou seja, eu avaliar essa força desse idoso, perceber de qualquer pessoa que está com a força baixa, eu vou ter redução da capacidade de absorção da vitamina D. Então eu posso entupir de vitamina D, não vai ter. Então vem a importância de prescrever o treinamento de força. Porque eu vou ativar esse receptor de vitamina D. Olha como tudo isso é muito lindo, né, gente? Isso é muito lindo. Como é que a gente não valoriza a nossa profissão? Como que a gente não faz um teste desse em toda academia, em todo lugar? Quando a gente vai fazer um teste, por exemplo, vai fazer uma revisão de carteira de motorista, esses dias eu tive o caso de uma pessoa que me coisa falou, professor, tô com baixa de força, eu não fui autorizado a fazer minha carteira de renovação, preciso treinar. Então eles medem isso. Olha a função estando associada. Fantástico isso, né? E além disso, essa função também ligada à parte toda metabólica. Ou seja, eu tenho menor força, eu tenho uma menor capacidade pulmonar e muitas vezes está ligado com uma função metabólica, uma hipertensão, uma diabetes tipo 2
e outros problemas relacionados. Gente, sensacional, né? Muito bacana aqui. E aí a gente vai para uma parte interessante, mostrando na sua parte final aqui, na página 1120, essa imagem espetacular do idoso. Olha que imagem fantástica. O que quer dizer que tem aqui? O idoso aumentando marcadores inflamatórios, isso prejudicando todo o processo inflamatório em nível de luz de artéria, olha que bacana, e gerando um broncoespasmo, uma redução da função pulmonar. Ou seja, o processo inflamatório, o próprio sedentarismo, a falta de movimento, vai reduzir, né, a produção de interleucina 6 produzidos pelo músculo, que aí já é o trabalho da Pedersen que mostra isso. Ou seja, quando eu estou parado, eu estou inflamando. Se eu estou inflamando, eu estou diminuindo luz de artéria. Eu tenho menor perfusão de pulmão. Eu vou ter o quê? Broncoespasmo. Está tudo ligado. Ou seja, preciso de movimento. Preciso recrutar essa fibra tipo 2. E aqui eu trago um ponto diferenciado para todos vocês. Todos os professores que estão me assistindo aqui, estejam atentos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui é a cereja do bolo. Isso aqui é um check-up de saúde, onde eu tenho o percentual de saúde do meu aluno. Tá vendo aqui, ó? Percentual de saúde do meu aluno de 30%, uma avaliação 100% online, onde eu posso fazer teste de força até online. Posso sentar e levantar do solo, flexão de braço, testes que vão me dizer, até de forma digital, se ele já está tendo uma dinapenia. Ou, se eu sou presencial, né, eu vou fazer um teste de força de pressão. E nesse caso, este indivíduo tem uma idade biológica de força muscular reduzida, tá? Uma idade de força muscular reduzida, e a gente pode destacar isso nesse resultado. Por que eu quero trazer isso para vocês? Essa medida que eu desenvolvi no meu projeto de pós-doutorado me dá a idade biológica de força do indivíduo. Ou seja, eu, por exemplo, tenho uma idade biológica de 18 anos de força. Porque eu tenho uma força de 50, que é similar ao indivíduo de 18 anos de idade. Então eu trago para vocês aqui embaixo também um link para conhecer mais sobre essa avaliação de saúde, que me dá um percentual de saúde, que faz parte do nosso projeto de certificação, né, do método SAFe, para qualificar profissionais para atuarem com a metodologia e se tornarem personal faixa preta da SCAR, ok? Eu sei que despertou em vocês interesse aqui, mas o objetivo era trazer à tona essa importância de medir a força de preensão manual como preditor de função pulmonar e, claro, redução de incapacidade e mortalidade precoce também. Vamos fazer um resumão dessa aula de hoje. Trouxe bem claro para vocês a importância de medir a força de preensão manual, que muitos professores nem conhecem e nunca fizeram, que está ligado a sarcopenia e dinapenia, ok? E disfunção pulmonar, marcadores inflamatórios. Um ponto auge do nosso artigo de hoje, a primeira queda que essa pessoa tem, ou redução do equilíbrio, conforme eu citei meu pai, é um preditor, inclusive de função pulmonar. O segundo ponto importante, não adianta entupir de vitamina D se esse indivíduo tem uma sarcopenia. Ou seja, nós como profissionais de educação física e saúde temos aqui a faca e o queijo na mão. Como não chegar a uma faixa preta da SCAR? Como não vender isso para as pessoas em todo o Brasil? Se você começa a ter o conhecimento de diagnosticar o seu aluno, essa pessoa chega para você, você se torna valorizado e reconhecido. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então, se inscreva aqui no canal, dá um joinha, compartilha com mais profissionais da saúde, né, conosco aqui, para estarem nesse grupo de desenvolvimento para a nossa educação física e nossa saúde. E fique atento também para as nossas próximas turmas, que abrem poucas vezes no ano, da nossa certificação do método SAFe, que é um método reconhecido, validado e comprovado, reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação também, ok? Abraço, a gente se vê no próximo Conexão Científica, que sai aqui toda semana na terça-feira. Tamo junto, bom demais, se inscreve, dá um joinha e pega o artigo, e mais informações estão aqui embaixo. E não deixe de me seguir também lá no Dr. DR Sandoval 5 lá no Instagram. Tchau, tchau.